Quando você começa a analisar a indústria automotiva japonesa com atenção, um detalhe chama muito a atenção, e não é por acaso. Existe uma tecnologia que se tornou praticamente padrão em marcas como Toyota, Honda e Nissan. Estamos falando do câmbio CVT. Mas aqui vai a pergunta que pouca gente faz. Por que justamente as marcas japonesas apostaram tão forte nesse tipo de transmissão, enquanto boa parte do resto do mundo seguiu outros caminhos? Isso não aconteceu por tendência passageira, nem por acaso. Essa escolha está diretamente ligada à forma como o Japão enxerga a engenharia automotiva. Lá, o foco nunca foi simplesmente criar carros emocionantes ou voltados ao desempenho extremo. A prioridade sempre foi outra: eficiência máxima, funcionamento suave e, principalmente, durabilidade no longo prazo. A filosofia japonesa sempre buscou eliminar desperdícios, reduzir falhas e tornar o carro o mais eficiente possível no uso diário. Não é sobre impressionar em números de potência, mas sim entregar um conjunto equilibrado, confiável e econômico, características que fazem toda a diferença para quem usa o carro todos os dias. E é exatamente nesse ponto que o câmbio CVT entra como peça-chave dessa estratégia. Mas afinal, o que esse tipo de transmissão tem de tão especial a ponto de conquistar a confiança das montadoras mais respeitadas do mundo? E mais importante, será que ele é realmente melhor ou existem pontos negativos que ninguém te conta? É isso que você vai descobrir agora. O primeiro pilar dessa decisão está na eficiência energética, e aqui não é discurso de marketing, é engenharia aplicada na prática. Enquanto um câmbio automático tradicional trabalha com marchas fixas e trocas em pontos pré-determinados, o CVT funciona de forma contínua, mantendo o motor sempre na faixa de rotação mais adequada para cada situação. Isso significa menos desperdício de energia, melhor aproveitamento do combustível e, consequentemente, menores níveis de emissão. E quando falamos do Japão, isso pesa muito. O combustível tem custo elevado, as regras ambientais são rígidas e o consumidor valoriza a eficiência real no dia a dia. Nesse contexto, o CVT deixa de ser apenas uma solução técnica e passa a ser uma estratégia industrial. Para as montadoras japonesas, reduzir consumo e emissões não é um diferencial para a propaganda, é uma condição básica para continuar competitivo dentro do próprio mercado doméstico. Mas não para por aí. O segundo fator decisivo está diretamente ligado à forma como os japoneses usam seus carros. A maior parte dos deslocamentos acontece em centros urbanos densos, com tráfego intenso, velocidades médias baixas e aquele clássico para e anda constante. Nesse cenário, o CVT entrega exatamente o que o ambiente exige: suavidade. Como não existem trocas de marchas convencionais, não há trancos nem interrupções perceptíveis na entrega de potência. A aceleração acontece de maneira progressiva e linear, tornando a condução mais confortável e menos cansativa, algo extremamente valorizado em grandes metrópoles. Mas aqui vale uma reflexão importante. Será que essa busca por suavidade e eficiência compromete outros aspectos da condução? E será que o que funciona perfeitamente no Japão se encaixa da mesma forma em outros mercados? Segura essa ideia, porque o próximo ponto ajuda a entender ainda melhor essa escolha. Essa vantagem fica ainda mais evidente quando olhamos para uma categoria extremamente popular no Japão, os chamados K-Cars. Esses veículos são projetados com motores pequenos e foco total em economia e eficiência. Nesse tipo de carro, cada detalhe faz diferença no resultado final. O CVT permite que o motor opere sempre na condição ideal, aproveitando ao máximo sua capacidade sem desperdiçar energia em trocas de marcha desnecessárias. Na prática, isso significa algo fundamental. Mesmo com baixa potência, o carro consegue entregar o melhor desempenho possível dentro da sua proposta. É por isso que, nesse segmento, o CVT não é apenas uma opção, ele se tornou praticamente a solução perfeita. Mas existe outro fator que pesa muito nessa escolha, e ele está diretamente ligado ao custo e à engenharia do conjunto. Apesar de toda a sofisticação eletrônica envolvida no seu funcionamento, a estrutura física do CVT é surpreendentemente simples quando comparada aos câmbios automáticos modernos com múltiplas marchas, como transmissões de 8, 9 ou até 10 velocidades. O sistema é composto basicamente por duas polias de diâmetro variável conectadas por uma correia metálica de alta resistência.
Esse projeto é mais compacto, mais leve e ocupa menos espaço no veículo. Além disso, possui menos componentes internos complexos, o que contribui para reduzir o custo de produção, e isso se conecta diretamente a uma estratégia muito forte das montadoras japonesas: o controle total sobre sua própria cadeia de produção. Mas existe um detalhe pouco comentado sobre isso que ajuda a explicar por que os japoneses conseguem tornar o CVT tão confiável, enquanto em outras marcas ele ganhou fama de problemático, e é exatamente isso que vamos revelar na sequência. Outro ponto fundamental está no nível de controle que as montadoras japonesas têm sobre a própria tecnologia. Diferente de muitos fabricantes que compram transmissões prontas de fornecedores externos, grandes marcas do Japão desenvolveram ou controlam suas próprias fabricantes de câmbio. A Nissan, por exemplo, tem participação direta na Jatco, uma das maiores especialistas em transmissões CVT do mundo. Já a Toyota trabalha com a Aisin, empresa do próprio grupo responsável por fornecer transmissões para diversas marcas globais. Foi justamente a Aisin que desenvolveu soluções como o Direct Shift C, VT, um sistema que combina uma primeira marcha mecânica tradicional com o conjunto de polias do CVT. E por que isso é relevante? Porque essa primeira marcha física reduz o esforço inicial sobre a correia metálica nas arrancadas, melhora a resposta em baixas velocidades e aumenta a durabilidade do conjunto. É uma evolução pensada para corrigir justamente as críticas mais comuns feitas aos CVTs antigos: sensação de lentidão na saída e desgaste prematuro. Essa integração vertical traz uma vantagem estratégica enorme. Ao controlar o desenvolvimento e a produção, as montadoras conseguem aprimorar continuamente a tecnologia, reduzir custos em larga escala e ajustar o funcionamento do CVT exatamente às características de cada modelo. Não é apenas comprar uma transmissão e instalar no carro, é desenvolver, testar, refinar e adaptar internamente. E isso ajuda a explicar por que o CVT japonês costuma ter reputação bem diferente de alguns exemplos problemáticos vistos em outras regiões. Mas será que essa fórmula é perfeita? Ou existem limitações que ainda colocam o CVT no centro de debates até hoje? É aí que a discussão fica ainda mais interessante. Nesse cenário, o câmbio deixa de ser apenas um componente adquirido de um fornecedor e passa a ocupar uma posição estratégica dentro do próprio desenvolvimento do veículo. Ele se torna parte da identidade técnica do carro e da filosofia de engenharia da marca. Mas isso levanta uma pergunta importante: se o CVT é tão eficiente e oferece tantas vantagens, por que ele não está presente em todos os carros japoneses? A resposta revela algo ainda mais interessante sobre a forma como os japoneses pensam em engenharia. Tecnologia certa, no contexto certo. Mesmo com todos os benefícios em eficiência, conforto e economia, as próprias montadoras japonesas sabem que o CVT não é a melhor solução para todas as aplicações. Em veículos de alto desempenho ou voltados para uso extremo, outras transmissões são mais adequadas. Modelos como o Nissan GT-R, o Toyota Supra e o Honda Civic Type R utilizam transmissões automatizadas de dupla embreagem ou manuais de alta precisão. O motivo é técnico. Esses carros trabalham com níveis muito elevados de torque e exigem respostas imediatas em situações de aceleração intensa. Nessas condições, transmissões com engrenagens físicas oferecem maior resistência mecânica e uma conexão mais direta entre o motor e as rodas. O CVT, por outro lado, foi projetado com outro objetivo: maximizar eficiência, suavidade e conforto no uso cotidiano. Isso mostra algo fundamental. As montadoras japonesas não utilizam o CVT por tradição ou insistência, mas por lógica e aplicação correta. Elas adotam essa transmissão onde ela realmente entrega vantagens reais, especialmente em carros urbanos, híbridos e veículos voltados ao uso diário. Essa abordagem prática é, inclusive, um dos principais motivos que ajudaram marcas japonesas a construir sua reputação global em confiabilidade. Mas isso abre uma questão importante para quem está pensando em comprar um carro. No uso real, o CVT é uma escolha inteligente, ou pode se tornar uma dor de cabeça no longo prazo. A resposta depende de um detalhe que pouca gente considera. No final das contas, tudo se resume a um princípio muito claro: aplicar a tecnologia certa, no lugar certo e com o objetivo certo.
O domínio do CVT nas marcas japonesas não é apenas uma decisão técnica isolada. Ele reflete uma forma muito específica de pensar em engenharia, uma lógica que prioriza eficiência energética, funcionamento suave, redução de perdas e adaptação ao uso real do dia a dia. Mesmo que isso signifique abrir mão de certas sensações mecânicas que outros mercados valorizam mais, como trocas perceptíveis de marcha ou uma condução mais esportiva. Para os engenheiros japoneses, o carro não precisa impressionar apenas em números ou provocar emoção em uma aceleração curta. Ele precisa, acima de tudo, funcionar bem todos os dias, por anos, com previsibilidade, baixo consumo e o mínimo de desgaste possível. E é exatamente nesse cenário que o CVT se encaixa perfeitamente. Ele permite que o motor trabalhe de forma mais inteligente, reduz o estresse sobre o conjunto mecânico em condições normais de uso e contribui diretamente para aquilo que sempre foi uma das maiores obsessões da indústria japonesa: confiabilidade no longo prazo. Mas existe um ponto muito importante que muita gente ignora. O CVT não foi criado para agradar entusiastas ou entregar a condução mais emocionante possível. Ele foi criado para resolver problemas reais de mobilidade. Trânsito intenso, uso urbano constante, busca por economia e necessidade de durabilidade. Quando analisado dentro desse contexto, ele deixa de ser uma limitação e passa a ser uma solução extremamente eficiente. Agora, quando é utilizado fora dessa proposta, com motores muito fortes, uso severo ou manutenção negligenciada, é aí que começam as críticas e os problemas que deram má fama a alguns modelos. Ou seja, não é apenas sobre a tecnologia em si, mas sobre como ela é aplicada e utilizada. E isso leva à pergunta mais importante de todas, especialmente se você está pensando em comprar um carro com esse tipo de transmissão. O CVT é perfeito? Ou ele é simplesmente a melhor solução para um tipo específico de uso? Quero saber sua opinião. Você confia no câmbio CVT ou ainda tem receio dessa tecnologia? Já teve uma boa ou má experiência com ele? Deixa aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar muita gente que está em dúvida agora. E se esse vídeo te ajudou a entender de verdade como essa tecnologia funciona, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você vai descobrir o que ninguém te explica sobre o mundo automotivo. Nos vemos no próximo vídeo.